Era 1 da manhã quando minha filha apareceu na minha porta, machucada e cheia de hematomas. Chorando, ela disse: "Meu marido me bateu, por causa da amante dele." Eu vesti meu uniforme em silêncio. Então fiz apenas uma ligação. O plano começa agora. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está sofrendo em silêncio, deixe seu comentário aqui embaixo. Essa história precisa ser contada e precisa ser ouvida. Meu nome é Beatriz. Tenho 52 anos e há 28 deles visto o uniforme da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 28 anos servindo e protegendo. 28 anos vendo o pior e o melhor da humanidade. Mas nada, absolutamente nada, poderia me preparar para aquela madrugada de terça-feira. Deixa eu te contar como era minha vida antes daquela noite. Antes de tudo desmoronar. Antes de eu descobrir do que realmente sou capaz quando alguém machuca quem eu amo. Moro em Amparo, uma cidade do interior de São Paulo. Sabe aquele tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo? Onde você não consegue ir ao mercado sem encontrar pelo menos 5 conhecidos? Pois é. Aqui as notícias voam. Os boatos se espalham mais rápido que fogo em palha seca. E a reputação de uma pessoa pode ser construída ou destruída em uma única tarde de fofoca no salão de beleza. Eu sempre fui respeitada aqui. A Sargento Beatriz, diziam. Mulher séria, trabalhadora, de palavra. Criei minha filha Ana sozinha depois que meu marido nos deixou quando ela tinha apenas 3 anos. Ele foi embora sem olhar para trás, deixando apenas dívidas e promessas quebradas. Mas eu não deixei isso nos definir. Trabalhei em dobro, estudei à noite, fiz concurso e entrei para a polícia aos 24 anos. Ana cresceu vendo a mãe de uniforme. Cresceu sabendo que justiça existe, que o bem vence o mal, que quem faz o errado paga por isso. Ou pelo menos era isso que eu acreditava naquela época. Que inocente eu era. Minha rotina era puxada. Acordava às 5 da manhã, preparava o café, checava meus equipamentos, revisava ocorrências. Meu turno começava às 6 e só terminava às 18 horas. Mas havia dias, muitos dias, em que eu esticava até mais tarde. Casos que precisavam de atenção, relatórios que não podiam esperar, operações que se estendiam madrugada adentro. A casa onde moro é simples, mas é minha. 3 quartos, uma sala, cozinha e um quintal pequeno onde cultivo algumas plantas. Herdei da minha mãe quando ela faleceu, há 10 anos. É aqui que construí minha vida, que criei minha filha, que encontrei paz depois de turnos exaustivos lidando com a violência das ruas. Ana sempre foi minha alegria. Uma menina doce, inteligente, cheia de sonhos. Formou-se em pedagogia aos 23 anos e começou a dar aulas em uma escola municipal aqui de Amparo. Via nos olhos dela o mesmo brilho que eu tinha quando comecei na polícia. Aquela vontade de fazer diferença, de ajudar, de construir um mundo melhor. Foi na escola que ela conheceu ele. Ricardo Mendes. Na época, há 4 anos, ele me pareceu um bom rapaz, educado, bem vestido, dono de uma casa de penhores no centro da cidade. Tinha 35 anos, 6 a mais que Ana e uma lábia que convencia até padre. Falava bonito, sabia elogiar, presenteava Ana com flores e chocolates. Eu, como mãe, fiquei feliz de ver minha filha sorrindo daquele jeito. "Mãe, acho que ele é o homem da minha vida", ela me disse 6 meses depois de começarem a namorar. Os olhos brilhavam. O sorriso não saía do rosto. Eles casaram 1 ano depois, em uma cerimônia simples na Igreja Matriz de Amparo. Eu paguei metade, ele entrou com a outra metade. Ana estava radiante com seu vestido branco simples, flores do campo no cabelo. Lembro de pensar naquele dia. Finalmente minha filha terá a família que eu não consegui dar a ela. Como eu estava errada. Os primeiros 2 anos pareceram bons. Ana e Ricardo alugaram uma casa a 5 quarteirões da minha. Ela continuou dando aulas, ele tocando sua casa de penhores. Eu os via aos domingos para almoço e tudo parecia normal. Feliz até. Mas então, sutilmente, comecei a notar mudanças. Ana passou a cancelar nossos almoços com mais frequência. Ricardo tem um compromisso.
Ricardo não está se sentindo bem. Ricardo precisa de mim em casa. Sempre Ricardo. Quando ela vinha me visitar sozinha, o que era cada vez mais raro, parecia distraída, distante. O brilho nos olhos estava se apagando. Está tudo bem, filha? Eu perguntava. Claro, mãe. Só cansada do trabalho, ela respondia. Mas o sorriso não alcançava os olhos. Comecei a notar outras coisas também. Ana usava mais maquiagem. Usava mangas compridas mesmo no calor. Evitava meu olhar quando eu fazia perguntas sobre Ricardo. E aquele homem, que me parecia tão educado, passou a demonstrar sinais que eu, como policial, deveria ter identificado antes. Ele era controlador. Sempre sabia onde Ana estava, com quem, fazendo o quê. Ligava várias vezes durante nossas visitas. Quando eu sugeria que Ana ficasse para dormir na minha casa, ele inventava uma desculpa qualquer para que ela voltasse. E Ana, minha Ana forte e independente, simplesmente obedecia. Ele se preocupa comigo, ela justificava. Preocupação? Controle disfarçado de cuidado? Quantas vezes eu vi isso nas delegacias? Quantas mulheres eu ouvi dizer exatamente a mesma frase antes de acabarem no hospital? Ou pior, mas ela era minha filha, e eu, estupidamente, respeitei a escolha dela. Ela é adulta, eu pensava. Ela sabe o que está fazendo. Há 6 meses, Ana parou de ir me visitar completamente. As ligações ficaram mais espaçadas. Quando eu tentava ir à casa deles, Ricardo sempre tinha uma desculpa. Ana não está bem. Ana está dormindo. Ana saiu com as amigas. Eu sabia que algo estava errado. Meu instinto de mãe gritava. Meu instinto de policial confirmava. Mas Ana evitava meus contatos. E eu não tinha como forçar a situação sem criar um conflito maior. Ricardo era esperto, sempre educado comigo, sempre com desculpas plausíveis. Até aquela terça-feira, eu tinha voltado de um turno particularmente exaustivo. Houve uma operação no bairro do Jardim Esperança, uma denúncia de tráfico que se revelou verdadeira. Passamos o dia inteiro coletando evidências, fazendo prisões, prestando depoimentos. Cheguei em casa às 23h30, exausta, com dor nas costas e nos pés. Tomei um banho demorado, tentando lavar a tensão do dia. Esquentei uma sopa que tinha na geladeira, comi assistindo ao noticiário. Era mais do mesmo: violência, corrupção, injustiça. Desliguei a TV e fui para a cama às 00h15. Eu tinha acabado de apagar a luz quando ouvi toque, toque, toque. Batidas fracas na porta. Quase hesitantes. Meu coração acelerou imediatamente. Em 28 anos de polícia, você desenvolve um sexto sentido para perigo. E aquelas batidas, tão baixas, tão tarde da noite, gritavam problema. Levantei, vesti meu roupão e peguei minha arma de serviço da gaveta da cômoda. Caminhei até a porta com passos silenciosos. Olhei pelo olho mágico e meu mundo desabou. Era Ana, minha filha. Mas eu mal a reconheci. O rosto estava inchado, roxo, um dos olhos quase fechado de tanto hematoma, o lábio cortado e sangrando, o cabelo bagunçado, com mechas grudadas no rosto pelo sangue e suor. Ela se apoiava no batente da porta, claramente usando toda a sua força apenas para se manter de pé. Eu abri a porta tão rápido que quase arranquei a maçaneta. Ana! Ela desabou nos meus braços. Literalmente desabou. As pernas falharam e eu tive que segurá-la com toda a minha força para que ela não caísse no chão. O corpo dela tremia convulsivamente. Soluços rasgavam sua garganta. E então ela disse as palavras que mudaram tudo. Mãe, ele me bateu, por causa da amante dele. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou, e algo muito mais perigoso nasceu no lugar. Não era mais apenas Beatriz, a mãe. Era Beatriz, a policial. Beatriz, a caçadora. Beatriz, a mulher que tinha dedicado quase 3 décadas da vida para colocar criminosos atrás das grades. E Ricardo Mendes tinha acabado de se tornar meu alvo número 1. Mas o que ele não sabia, ainda, era que quando você mexe com a filha de uma policial, você não está apenas lidando com uma mãe furiosa. Você está lidando com alguém que sabe exatamente como o sistema funciona. Alguém que conhece cada brecha,
cada procedimento, cada recurso disponível. Ele tinha cometido o erro de sua vida, e eu estava prestes a ensinar uma lição que ele nunca esqueceria. Carreguei Ana para dentro de casa com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. E naquele momento, ela realmente parecia frágil assim, prestes a se despedaçar com qualquer movimento brusco. Coloquei-a no sofá da sala e acendi todas as luzes. Precisava ver. Precisava entender a extensão do que aquele monstro tinha feito com minha filha. O que vi me fez engasgar. O olho esquerdo estava completamente roxo e inchado, reduzido a uma fenda. O direito tinha um corte profundo na sobrancelha, ainda sangrando. O lábio inferior estava partido, com um roxo se espalhando por todo o queixo. Havia marcas de dedos no pescoço dela, roxas, definidas, inconfundíveis. Ele tinha tentado enforcá-la. Ana, filha, olha para mim, eu disse, controlando o tremor na minha voz. Eu precisava ser forte, por ela. Onde mais dói? Ela puxou a manga da blusa com mãos trêmulas. Hematomas percorriam todo o braço esquerdo, alguns já amarelados. Não eram de hoje. Outros frescos, roxos e vermelhos. As costelas, ela sussurrou. Ele me chutou, várias vezes. Minha visão ficou vermelha. Por um segundo, apenas um segundo, eu me imaginei pegando minha arma e indo até aquela casa resolver isso do meu jeito. Mas não. Não era assim que funcionava. Não se eu quisesse que ele realmente pagasse. Não se eu quisesse que a justiça fosse feita da forma correta. Vou ligar para a emergência, eu disse. Não! Ana agarrou meu braço com força surpreendente. Não, mãe, ele disse. Ele disse que se eu contasse para alguém, ia me matar. Disse que tem amigos na polícia, que ninguém acreditaria em mim. Eu segurei o rosto dela com delicadeza, tomando cuidado para não tocar nos hematomas. Ana, me escuta. Eu sou da polícia. Eu conheço todo mundo nessa cidade. E eu vou garantir que ele pague por cada marca que deixou em você. Mas para isso, preciso fazer tudo certo. Você confia em mim? Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto machucado. Peguei meu celular e liguei para a emergência. Enquanto esperava atenderem, fui até o quarto e peguei minha câmera. Aquela que eu usava para documentar cenas de crime no trabalho. Eu preciso fotografar tudo. Expliquei a Ana quando voltei. Cada marca, cada hematoma. Isso será nossa evidência. Você me autoriza? Sim, ela sussurrou. Passei os próximos 10 minutos fotografando metodicamente cada lesão. O rosto, os braços, o pescoço. Quando ela levantou a blusa, revelando costelas roxas e marcas de pontapés por toda a barriga, eu tive que pausar e respirar fundo para não vomitar de raiva. Como foi que isso começou, filha? Me conta tudo, do começo. Ana respirou fundo, e então as palavras começaram a sair. Entre soluços e pausas para controlar a dor, ela me contou uma história que eu tinha ouvido versões diferentes dezenas de vezes no meu trabalho. Mas nunca tinha sido sobre minha própria filha. Começou há uns 8 meses, pequenas coisas. Ele ficava irritado se eu chegasse atrasada. Me acusava de flertar com outros homens. Checava meu celular, meus e-mails, minhas mensagens. Eu achei que era ciúme, que passaria. Mas foi piorando. Ela limpou o nariz com as costas da mão. 3 meses atrás, ele me empurrou pela primeira vez. Eu caí e bati a cabeça na mesa. Ele pediu desculpas, chorou, disse que estava estressado com o trabalho. Eu acreditei. Que idiota eu fui. Você não foi idiota, eu disse firmemente. Ele é um manipulador. Isso é o que eles fazem. Depois disso virou rotina. Uma vez por semana, às vezes mais. Sempre tinha uma desculpa. Eu fiz algo errado, disse algo que ele não gostou, olhei para alguém de forma errada e eu comecei a acreditar que era culpa minha. Meu coração se partiu. Quantas mulheres eu tinha visto falar exatamente as mesmas palavras. E agora era minha filha. E hoje? O que aconteceu hoje? Ana começou a tremer novamente. Eu coloquei meu casaco sobre os ombros dela e segurei sua mão. Eu cheguei do trabalho às 18 horas. A casa estava vazia. Ricardo nunca chegava antes das 20 horas. Fui tomar banho e esqueci o celular na cama. Quando saí do banheiro, ele estava lá, lendo minhas mensagens. Mensagens?
De você. Você tinha me mandado uma mensagem perguntando se eu estava bem, se podia ir me visitar no sábado. Ele ficou furioso. Disse que eu estava falando mal dele para você, que estava criando caso, que eu era uma filha ingrata que queria causar problemas no casamento. Ela pausou, a respiração falhando. Eu tentei explicar que não era nada disso, mas ele não quis ouvir. Me empurrou contra a parede e começou a gritar. Foi então que o celular dele tocou. Ele atendeu e eu ouvi. Era uma mulher, chamando ele de amor, marcando um encontro. Ana riu sem humor, mais sangue escorrendo do lábio partido. Quando ele desligou, eu perguntei quem era. E ele ficou com aquele sorriso horrível, e disse: é a Amanda, minha namorada. Pelo menos ela sabe como tratar um homem direito, não é uma fracassada igual você. Minha mão se fechou em punho. Amanda. Um nome. Isso era bom. Isso era útil. Eu fiquei em choque. Não conseguia acreditar. 4 anos juntos e ele tinha uma amante? Comecei a chorar, a gritar com ele. Foi aí que ele perdeu o controle completamente. A voz dela ficou mais fraca, mais distante. Ele me deu um soco no rosto. Eu caí. Então veio outro e outro. Eu tentei me proteger, mas ele era mais forte. Muito mais forte. Me chutou nas costelas, na barriga, colocou as mãos no meu pescoço e apertou. Eu não conseguia respirar, mãe. Achei que ia morrer. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Mas eu não podia parar. Precisava de todos os detalhes. Como você conseguiu sair? O telefone tocou de novo. Ele me soltou para atender. Quando ele saiu da sala para falar, eu corri. Peguei minha bolsa e fugi. Nem sei como consegui chegar até aqui. Só continuei andando, mesmo com a dor, porque sabia que se ficasse, ele realmente ia me matar dessa vez. Nesse momento, ouvi a sirene da ambulância. Levantei e fui até a porta, acenando para os paramédicos. Eles entraram rapidamente, avaliando Ana com eficiência profissional. Agressão doméstica, eu disse ao médico que desceu da ambulância. Documentem tudo. Quero relatório completo, fotos, exames, tudo. Ele assentiu, reconhecendo a autoridade na minha voz. Enquanto eles preparavam Ana para o transporte, eu fui até o meu quarto, tirei meu roupão e vesti meu uniforme. Cada peça era um lembrete do que eu representava. Calça, camisa, colete, distintivo, arma. Olhei para mim mesma no espelho. Meus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia algo mais neles agora. Determinação, fúria controlada, propósito. Peguei meu celular e disquei um número que conhecia de cor. Comandante Santos? É a Beatriz. Desculpa ligar tão tarde, mas eu preciso falar com você. É urgente. Sobre minha filha. Houve uma pausa do outro lado da linha. O que aconteceu, Beatriz? Violência doméstica, agressão grave, o agressor é meu genro e comandante. Eu vou precisar de sua ajuda para fazer isso do jeito certo, porque meu primeiro instinto neste momento não é exatamente legal. Ele entendeu imediatamente. Vou encontrar você no hospital em 30 minutos. Beatriz, respira. Vamos fazer isso da forma certa. Ele vai pagar. Oh, ele vai pagar. Isso eu garanto. Desliguei e fui até Ana, que estava sendo colocada na maca. Mãe, você vem comigo? Vou sim, filha, e depois disso, você nunca mais vai precisar ter medo dele. Eu prometo. Mas antes de sair, fiz mais uma ligação. Para Dona Camila, minha vizinha. Ela tinha câmeras de segurança apontadas para a rua. Câmeras que teriam captado Ana chegando machucada à minha porta. Dona Camila, desculpa acordar a senhora. Preciso de um favor. Enquanto a ambulância seguia para o hospital, com Ana gemendo de dor a cada solavanco, eu me sentei ao lado dela e segurei sua mão. Minha mente já estava trabalhando, já estava formulando um plano. Ricardo Mendes tinha cometido o erro fatal de sua vida. Ele tinha machucado minha filha. E ele estava prestes a descobrir que existe uma grande diferença entre uma esposa assustada e uma sogra que é policial há quase 3 décadas. A caçada tinha começado, e eu nunca perdi a minha presa. O hospital estava quase vazio àquela hora da madrugada. As luzes fluorescentes do corredor da emergência piscavam intermitentemente, criando uma atmosfera de sonho ou pesadelo.
Eu estava sentada em uma cadeira de plástico desconfortável, assistindo através da janela da sala de exames, enquanto a doutora Letícia Fonseca examinava Ana. Eram 2h15 da manhã. Meu uniforme estava amassado. Meus olhos ardiam de cansaço e lágrimas contidas. Mas minha mente estava mais afiada do que nunca. O comandante Santos chegou 15 minutos depois de nós. Um homem alto, de cabelos grisalhos e postura militar impecável, mesmo no meio da madrugada. Ele tinha sido meu superior direto por 10 anos. E mais importante, era alguém em quem eu confiava cegamente. Beatriz, ele disse, colocando uma mão no meu ombro. Como ela está? 3 costelas fraturadas, concussão leve, cortes e contusões por todo o corpo, marcas de estrangulamento no pescoço. Minha voz saiu mecânica. Profissional. Era a única forma de manter a sanidade. A médica disse que se ele tivesse apertado por mais alguns segundos, poderia ter causado danos permanentes. Ou pior. O comandante fechou os olhos e balançou a cabeça. Você já fez o BO? Ainda não. Quero fazer com todos os detalhes. Relatório médico completo, fotos, depoimento dela. Quero um caso tão sólido que não deixe espaço para nenhum advogado safado criar dúvida. Esse é o espírito certo, ele disse. Mas Beatriz, você sabe que não pode trabalhar diretamente nesse caso, né? Conflito de interesse. Eu sei, mas você pode. Ele sorriu levemente. Já estava esperando que você dissesse isso. Pode deixar. Vou pessoalmente supervisionar cada etapa. Esse desgraçado não vai escapar por tecnicalidade. Nesse momento, a doutora Letícia saiu da sala de exames. Era uma mulher de uns 40 anos, séria, profissional. Conhecíamos uma da outra de outros casos de violência doméstica que tinham passado por ali ao longo dos anos. Beatriz, ela disse, sua voz baixa. Posso falar com você? Nos afastamos alguns passos. O comandante ficou onde estava, discretamente dando-nos privacidade. As lesões são graves, muito graves. Ela teve sorte, se é que podemos chamar assim. Um pouco mais de pressão no pescoço e estaríamos tendo uma conversa muito diferente. As costelas vão precisar de tempo para sarar, mas não há perfuração de órgãos internos, graças a Deus. Ela fez uma pausa. Mas, Beatriz, tem uma coisa. Pelos hematomas que vi, alguns amarelados, outros em diferentes estágios de cicatrização, isso não foi a primeira vez. Eu sei, ela me contou. 3 meses de abuso. Mas essa foi a pior. Vou documentar tudo no relatório. Fotografias detalhadas, descrição de cada lesão, estimativa de quando foram causadas. Isso vai servir de evidência para você? Para o caso criminal? Essencial. Obrigada, doutora. Ela tocou meu braço gentilmente. Ana vai precisar de acompanhamento psicológico também. O trauma físico é uma coisa, mas o emocional, isso pode demorar muito mais para sarar. Já vi muitos casos assim. Vou recomendar a doutora Ana Paula Carvalho. Excelente psicóloga, especializada em vítimas de violência doméstica. Anotei o nome mentalmente. Ela pode ter alta hoje? Vou mantê-la em observação até amanhã de manhã, por causa da concussão. Mas depois disso, sim. Desde que ela não volte para aquela casa. Ela vai ficar comigo. Pode ter certeza disso. Enquanto Ana ficava sob observação, eu aproveitei cada minuto. 6h30 da manhã, assim que o sol começou a clarear, fui até a casa da dona Camila. Ela já estava acordada, preparando o café, quando toquei a campainha. Beatriz, entre, entre. Como está a Ana? Recuperando. Dona Camila, sobre aquelas câmeras que a senhora tem? Já separei tudo para você, ela interrompeu, me guiando até uma pequena sala onde tinha um computador. Quando você ligou de madrugada, fui direto ver. Olha-te aqui. Ela apertou play em um vídeo. A imagem era em preto e branco, mais clara. O timestamp mostrava 00:55. E lá estava minha filha, cambaleando pela rua, se apoiando nas paredes das casas, claramente ferida. Quando ela finalmente chegou à minha porta, bateu fracamente antes de praticamente desabar contra o batente. Gravei tudo em um pendrive para você, Dona Camila disse, me entregando o dispositivo. Seus olhos estavam úmidos. Aquele desgraçado do Ricardo. Eu sempre desconfiei dele, sabe?
Tinha algo nos olhos dele que não me passava confiança. A senhora está disposta a testemunhar? Confirmar a autenticidade dessa gravação? Claro que sim, qualquer coisa que for necessária. Agradeci e voltei para o hospital. Ana tinha acordado e estava tomando sopa de canja que uma enfermeira gentil havia trazido. Sentei ao lado dela. Filha, eu preciso que você me conte tudo o que sabe sobre Ricardo. Onde ele vai, com quem se relaciona, onde trabalha, principalmente sobre essa Amanda. Você sabe o sobrenome dela? Ana pensou por um momento. Amanda Salgado. Eu a conheço, na verdade. Ou conhecia. Éramos colegas na época da faculdade. Ela mora aqui em Amparo mesmo. Trabalha em uma imobiliária no centro. Amanda Salgado. Perfeito. E a casa de penhores do Ricardo? Como anda? Não muito bem, na verdade. Ele vivia reclamando que o movimento estava fraco, que mal conseguia pagar as contas. Mas era mentira. Eu vi os extratos bancários uma vez. Ele tem muito dinheiro guardado. Muito mais do que deveria ter só com a casa de penhores. Isso chamou minha atenção. Ele escondia dinheiro de você? Não só dinheiro. Tem outras coisas também. Mãe, tem uma coisa que eu descobri alguns meses atrás, mas estava com medo de contar. Meu coração acelerou. Pode falar, filha. Lembra daquelas terras que a vovó deixou para mim? As do sítio lá no bairro rural? Eu me lembrei. Minha mãe tinha deixado um pequeno terreno de 3 hectares para Ana quando faleceu. Não valia uma fortuna, mas era um bem significativo. Sim. O que tem? Eu assinei uns papéis que Ricardo me deu há uns 6 meses. Ele disse que era para regularizar a escritura, atualizar os registros. Eu confiei nele e assinei. Mas semana passada eu recebi uma carta do cartório dizendo que a propriedade tinha sido transferida. O sangue congelou nas minhas veias. Transferida para quem? Para Ricardo. Ele forjou minha assinatura em uma escritura de doação. Basicamente roubou minhas terras. Estelionato. Falsificação de documentos. Fraude. Ricardo não era apenas um agressor doméstico. Era um criminoso completo. Você tem essa carta? Está na minha bolsa. Eu trouxe ela aqui. Peguei a carta. Era do Cartório de Registro de Imóveis de Amparo. Confirmava a transferência da propriedade de Ana Clara Silva para Ricardo Mendes, datada de 3 meses atrás. Isso muda tudo, eu disse mais para mim mesma. Isso muda tudo. Passei o resto da tarde entre o hospital e a delegacia. Com o comandante Santos, demos entrada formal no boletim de ocorrência. Crime de lesão corporal grave no contexto de violência doméstica, agravado por ter sido cometido pelo cônjuge. Anexamos as fotografias, o relatório médico, o vídeo da câmera de segurança e o depoimento detalhado de Ana. Mas não paramos por aí. Quero investigar ele completamente, eu disse ao comandante. Vida financeira, criminal, tudo. E quero descobrir mais sobre essa fraude das terras. Já estou nisso. Mandei uma equipe fazer levantamento do Ricardo. Vamos saber até que cor de cueca ele usa. Na manhã seguinte, levei Ana para casa. Ela estava dolorida, se movimentando devagar, mas viva. E estava na minha casa, segura. Instalei-a no quarto que costumava ser dela quando morava comigo, antes de casar. Troquei os lençóis, coloquei flores frescas na mesinha de cabeceira, me certificando de que ela tivesse tudo o que precisasse. Mãe, e se ele vier aqui? Ela perguntou, medo claro na voz. Se ele vier aqui, vai se arrepender, mas não se preocupa. Já pedi para 2 viaturas fazerem ronda extra nessa rua. E tenho minha arma. Ele não vai te machucar nunca mais, eu prometo. Mas eu sabia que Ricardo não era idiota. Ele saberia que Ana tinha vindo para minha casa. E ele era arrogante o suficiente para achar que tinha controle sobre a situação. No 3º dia após o ataque, recebi a ligação que estava esperando. Beatriz, é o comandante Santos. Conseguimos o mandado de busca e apreensão para a casa do Ricardo. Vamos executar amanhã às 6h. Você quer estar presente? Eu? Não posso participar oficialmente. Mas pode observar, como uma civil preocupada com a segurança da filha. Sorri pela primeira vez em dias. Estarei lá. Aquela noite, sentei com Ana para uma conversa difícil. Filha, amanhã vamos na casa. A polícia vai fazer uma busca, procurar por evidências.
Mas antes disso, eu preciso ir ao cartório verificar essa história das terras. E eu acho que preciso falar com Amanda Salgado também. Ana ficou tensa. Com ela? Por quê? Porque ela é a amante do Ricardo. E quanto mais eu sei sobre ele, mais vulnerável ele fica. Talvez ela saiba de coisas que possam nos ajudar. Ou talvez ela seja cúmplice. De qualquer forma, preciso investigar. Cuidado, mãe. O Ricardo disse que ela é obsessiva, possessiva. Ele falava dela como se fosse louca. Anotado. Mas não se preocupa, eu já lidei com gente muito pior. Na manhã seguinte, às 5h30, eu estava em frente à casa que tinha sido de Ana e Ricardo. Uma casa simples, de 2 andares, com um pequeno jardim na frente. Parecia normal, pacífica. Quem olhasse de fora nunca imaginaria os horrores que aconteciam ali dentro. O comandante chegou com mais 4 policiais e o mandado na mão. Tocamos a campainha. 1 vez, 2, 3. Ricardo abriu a porta aos gritos. Que porra é essa? Que horas são essas de ficar tocando campainha? Então ele me viu. E seu rosto mudou. Por uma fração de segundo, vi medo em seus olhos. Mas então ele recompôs a máscara de arrogância. Ah, a sogra. Veio buscar as coisas da sua filha histérica? O comandante se posicionou entre nós antes que eu pudesse responder. Senhor Ricardo Mendes? Sou o comandante Santos da Polícia Militar. Tenho aqui um mandado de busca e apreensão relacionado a uma investigação de agressão doméstica e possível estelionato. Vou precisar que o senhor nos dê acesso completo à residência. A cor sumiu do rosto de Ricardo. Isso é absurdo. Minha mulher está criando caso, quer me extorquir. Ela caiu, foi um acidente. O relatório médico discorda, senhor. Por favor, dê passagem. Os policiais entraram. Eu fiquei na porta, observando Ricardo. Ele estava nervoso, suando, os olhos saltando de um policial para outro. Beatriz, ele disse, tentando parecer conciliador. Vamos resolver isso como adultos. Sei que Ana ficou magoada, mas foi um mal-entendido. Podemos conversar, chegar em um acordo. Acordo? Eu repeti, minha voz baixa e perigosa. Você fraturou 3 costelas da minha filha. Tentou estrangulá-la, deixou marcas por todo o corpo dela. E você acha que isso é um mal-entendido? Ela está exagerando. Sabe como mulheres são, emotivas, dramáticas? Dei um passo em direção a ele. O comandante segurou meu braço discretamente. Escolha suas próximas palavras com muito cuidado, Ricardo, porque eu já estou fazendo um esforço sobre-humano para não resolver isso do meu jeito, aqui e agora. Ele engoliu seco. Foi nesse momento que um dos policiais saiu do escritório carregando uma caixa. Comandante, achei isso. Documentos, extratos bancários e contratos de imóveis. Olhei para Ricardo. Ele estava pálido. Parece que você tem muito a explicar, eu disse. E era só o começo. Porque no fundo daquela caixa, no meio de papéis rabiscados e recibos amassados, estava a prova do que eu suspeitava. Ricardo não tinha apenas roubado as terras de Ana. Ele tinha uma operação de estelionato muito maior do que eu imaginava, envolvendo várias propriedades, várias vítimas. Minha filha não era a primeira, mas ia ser a última. Enquanto os policiais catalogavam as evidências, peguei meu telefone e fiz uma anotação. Próximo passo: falar com Amanda Salgado. Descobrir o que mais ele está escondendo. A teia de mentiras de Ricardo estava começando a se desfazer. E eu ia puxar cada fio até que ele ficasse completamente exposto, vulnerável, sem saída. Ele tinha machucado minha filha. Agora era a hora dele descobrir que até os monstros têm pesadelos. E o pesadelo dele usava uniforme. Os documentos apreendidos na casa de Ricardo contavam uma história muito mais sombria do que eu imaginava. Passei a tarde inteira no escritório do comandante Santos, café frio ao lado, analisando página por página. Isso é de uma mulher em pedreira, eu disse, apontando para um dos contratos. Viúva, 67 anos. Ele convenceu ela a assinar uma procuração, dando poderes para administrar o apartamento dela enquanto ela viajava para visitar a filha. 3 semanas depois, ele vendeu o imóvel. O comandante balançou a cabeça, incrédulo. E essa aqui?
Senhor de 73 anos com Alzheimer inicial. A família nem sabia que ele tinha assinado a escritura da casa até receberem uma ordem de despejo. Havia pelo menos 7 casos similares. Todos idosos, todos vulneráveis, todos enganados por Ricardo Mendes com sua lábia e aparência de bom moço. Ele é um predador, o comandante disse, e escolhe as presas mais fracas. Igual fez com Ana, eu respondi amargamente. Mas cometeu um erro, porque as outras vítimas não tinham uma mãe policial. Já entrei em contato com as famílias dessas vítimas. Ele continuou. Todas querem processar. Isso vai virar um caso enorme, Beatriz. Federal, provavelmente. Quanto mais charges contra ele, melhor. Mas tinha algo me incomodando. Uma pergunta que não saía da minha cabeça. Onde está o dinheiro? O quê? O dinheiro das vendas fraudulentas. 7 propriedades, estamos falando de mais de 3 milhões de reais em valor total. Checamos as contas bancárias dele. Não está lá. Tem alguns milhares, não mais que isso. Então onde está o resto? O comandante franziu a testa. Boa pergunta. Vou mandar investigar contas em nome de terceiros, paraísos fiscais, o usual. Ou, eu disse devagar, uma ideia se formando. Talvez esteja em nome de alguém próximo a ele. Alguém em quem ele confia. A amante. Amanda Salgado. Trabalha em uma imobiliária, você disse. Que conveniente. Talvez ela não seja só a amante. Talvez seja cúmplice. Foi então que meu telefone tocou. Era Ana. Mãe? Você pode voltar para casa? Havia algo na voz dela. Medo. O que aconteceu? Recebi uma mensagem. Do Ricardo. Meu sangue gelou. Estou indo agora. Cheguei em casa em 10 minutos. Ana estava na sala, segurando o celular com mãos trêmulas. Peguei o aparelho dela e li. Você vai se arrepender de ter aberto a boca. Sua mãe pode ser policial, mas não pode te proteger o tempo todo. E quando ela não estiver olhando... Vou terminar o que comecei. Uma onda de fúria me atravessou. Ele está te ameaçando. Por mensagem. Que idiota! Mãe, estou com medo. E se ele vier aqui? E se... Calma, respira. Primeiro, isso aqui é evidência. Ameaça de morte por escrito. Segundo, eu já estou ligando para colocar uma viatura de plantão permanente na nossa rua. Terceiro, fiz uma captura de tela da mensagem e a enviei para o comandante. Terceiro, ele acabou de cavar a própria cova um pouco mais fundo. Mas conforme os dias passavam, a situação começou a piorar de uma forma que eu não tinha antecipado. No 4º dia após o ataque, fui ao mercado fazer compras. A dona do estabelecimento, Dona Marta, que eu conhecia há anos, mal fez contato visual comigo. Dona Marta? Bom dia. Bom dia, ela respondeu secamente, pesando meus tomates sem olhar para mim. Tudo bem? Olha, Beatriz, eu não quero me meter em assuntos de família, tá bom? Franzi a testa. Do que a senhora está falando? Ela finalmente me encarou. Está todo mundo comentando. Sobre você e sua filha acusando o Ricardo. Tem gente dizendo que vocês estão querendo dar um golpe nele, tirar vantagem porque você é policial. Meu queixo caiu. O quê? Mas... A Ana foi espancada. Tem relatório médico, fotos, tudo. Não sei de nada, não. Só estou te contando o que estão falando por aí. O Ricardo é um rapaz respeitado, dono de comércio. Tem muita gente que não acredita que ele faria isso. Acham que é tudo armação. Saí do mercado em choque. Ricardo estava se antecipando, estava espalhando mentiras, manipulando a opinião pública, tentando nos desacreditar antes mesmo que o caso fosse a júri. E pior ainda, estava funcionando. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Amigos da igreja pararam de cumprimentar Ana. Colegas de trabalho dela evitavam conversar. Até no posto policial, eu percebi alguns olhares estranhos, cochichos que paravam quando eu me aproximava. Ouvi dizer que ela quer a casa de penhores dele, comentou um sargento mais novo, sem perceber que eu estava atrás dele. Clássico caso de mulher querendo levar vantagem no divórcio. Limpei a garganta. Ele se virou, pálido. Sargento, tem um momento? Levei-o para uma sala privada e fechei a porta. Você acredita em boatos ou em evidências? Evidências, claro. Então, antes de sair falando merda, que tal ver o relatório médico da minha filha?
As fotos das costelas fraturadas? As marcas de estrangulamento no pescoço dela? Ou prefere acreditar na versão do agressor? Ele engoliu seco. Desculpa, Sargento Beatriz. Eu não sabia que... Não sabia porque não se deu ao trabalho de investigar antes de julgar. E você é policial. Deveria saber melhor. O deixei na sala, envergonhado. Mas o dano estava feito. Os rumores se espalhavam mais rápido que fogo. Foi o comandante Santos quem me explicou o que estava acontecendo. Ricardo contratou um advogado, não qualquer advogado, Dr. Marcelo Vieira, um dos mais caros e bem-sucedidos da região. E a primeira estratégia dele não foi defesa legal, foi relações públicas. Relações públicas? Ele está fazendo Ricardo de vítima, dizendo que é um empresário honesto sendo perseguido pela sogra policial porque não aprova o casamento da filha. Que a acusação de agressão é uma armação para conseguir dinheiro no divórcio. E está funcionando porque Ricardo tem reputação nesta cidade. Você e Ana, por mais que sejam conhecidas, são apenas duas vozes contra uma campanha coordenada. Minha mão se fechou em punho. Isso é difamação. Posso processá-lo por isso. Pode. Mas o dano à imagem já está feito. E Beatriz tem mais. O que mais poderia ter? Recebi uma denúncia anônima hoje. Contra você, alegando que está usando sua posição como policial para perseguir um cidadão inocente que está fabricando evidências, abusando de poder. O chão sumiu sob meus pés. Isso é absurdo. Eu sei, mas agora a corregedoria vai ter que investigar. É procedimento padrão. Você vai ter que se afastar do caso completamente. Não pode nem mencionar o nome do Ricardo oficialmente. Ele está me silenciando. Ele está tentando. Mas lembra, Beatriz, você é boa no que faz, e você não está sozinha. Mas naquela noite, quando voltei para casa e encontrei Ana chorando na cozinha, me sentindo mais sozinha do que nunca. O que aconteceu, filha? Fui demitida, ela disse entre soluços. A diretora disse que a escola não pode ter professoras envolvidas em escândalos públicos, que está afetando a reputação da instituição. Mãe, eu perdi meu emprego por causa dele. Abracei minha filha enquanto ela chorava, sentindo a injustiça queimar no meu peito como ácido. Ricardo não estava apenas nos atacando legalmente. Ele estava nos destruindo socialmente, financeiramente, emocionalmente. E estava vencendo. Aquela noite, depois que Ana finalmente dormiu, com a ajuda de um calmante que a doutora Letícia havia prescrito, eu sentei sozinha na cozinha, uma xícara de café frio nas mãos. Meu telefone apitou. Uma mensagem de um número desconhecido. Desiste enquanto é tempo. Você não sabe com quem está mexendo. Ricardo tem amigos em lugares altos. Um acidente pode acontecer com qualquer um, inclusive com policiais aposentadas. Não era uma ameaça velada. Era direta. Por um momento, apenas um momento, considerei realmente desistir. Pegar Ana e sumir para outra cidade, recomeçar longe daqui, longe de Ricardo e suas mentiras. Mas então lembrei do rosto da minha filha naquela madrugada. Lembrei das marcas roxas no pescoço dela, das costelas fraturadas, do medo nos olhos, e lembrei das outras vítimas. A viúva de 67 anos que perdeu seu apartamento. O senhor com Alzheimer despejado da própria casa. Todas as pessoas que Ricardo tinha destruído e que continuaria destruindo se ninguém o parasse. Não, não era hora de desistir. Era hora de mudar de estratégia. Se Ricardo queria jogar sujo, eu podia jogar mais sujo ainda, porque eu tinha uma arma que ele não esperava. Eu tinha a verdade. E estava na hora de garantir que ela viesse à luz, não importa o que custasse. Peguei meu telefone e comecei a digitar uma mensagem para o comandante Santos. Preciso falar com Amanda Salgado. Amanhã. Ela é a chave para tudo. A resposta veio segundos depois. Já estou rastreando a localização dela. Você terá o endereço pela manhã. Mas Beatriz, cuidado. Se ela está com ele, pode ser perigosa. Deixa comigo. Já lidei com o pior. Desliguei o telefone e olhei pela janela da cozinha. A rua estava escura, silenciosa, mas eu podia jurar que vi uma sombra se movendo perto do poste de luz. Alguém estava nos vigiando. Ricardo estava escalando a guerra.
E eu estava prestes a explodir o campo de batalha inteiro. Mas primeiro, precisava ter uma conversinha com a senhorita Amanda Salgado, porque algo me dizia que ela sabia muito mais do que estava deixando transparecer. E pessoas com segredos são sempre os elos mais fracos. A manhã seguinte chegou cinzenta e ameaçadora, como se o próprio céu refletisse a tensão que eu sentia. Acordei às 5 horas, como sempre, mas dessa vez não foi o alarme que me acordou. Foi a insônia. Passei a noite inteira revirando na cama, planejando, calculando cada movimento. Ana ainda dormia. O calmante tinha feito efeito. Preparei café forte e sentei à mesa da cozinha com meu notebook e uma pilha de papéis que o comandante Santos tinha me enviado por correio interno. Informações sobre Amanda Salgado. Amanda tinha 29 anos, mesma idade que Ana. Trabalha na Imobiliária Esperança, no centro de Amparo, como corretora há 3 anos. Solteira, sem filhos, morando sozinha em um apartamento alugado na Rua das Acácias. Nada de extraordinário à primeira vista. Mas quando olhei mais fundo, padrões começaram a aparecer. Nos últimos 18 meses, Amanda tinha feito vários depósitos em sua conta bancária, valores que não batiam com o salário de uma corretora em uma cidade do interior. 15 mil aqui, 20 mil ali, 10 mil acolá. No total, mais de 200 mil reais em depósitos que ela não poderia explicar com sua renda declarada. E mais interessante ainda, as datas dos depósitos coincidiam perfeitamente com as vendas fraudulentas das propriedades que Ricardo tinha roubado. Ela é cúmplice, eu murmurei para mim mesma. Ele usava ela para branquear o dinheiro. Mas será que ela sabia o que estava fazendo? Ou Ricardo a tinha manipulado também, como fez com Ana e todas as outras vítimas? Meu telefone vibrou. Comandante Santos. Amanda trabalha hoje. Entra às 9 horas. O endereço da imobiliária você já tem. Quer que eu mande alguém com você? Pensei por um momento. Por um lado, ter apoio policial seria útil. Por outro, Amanda poderia ficar na defensiva, se fechar completamente se visse uniforme. Não, vou sozinha. Como civil, tenho mais chance de fazê-la falar. Cuidado, Beatriz. Se ela está envolvida com Ricardo, pode ser mais perigosa do que parece. Já lidei com pior. Mas tinha que ser honesta comigo mesma. Estava nervosa. Porque essa conversa com Amanda poderia mudar tudo. Poderia ser a peça que faltava para montar o quebra-cabeça completo e destruir Ricardo de uma vez por todas. Ou poderia ser um beco sem saída. Às 8h30, deixei Ana aos cuidados de Dona Camila, que tinha se oferecido para ficar com ela enquanto eu saía. Não demore, tá? Ana disse, agarrando minha mão. Ainda havia tanto medo nos olhos dela. E se ele aparecer, ele não vai aparecer. Tem 2 policiais fazendo ronda na rua a cada 15 minutos. E a Dona Camila tem o número do comandante na descagem rápida. Você está segura. Mas quando saí de casa, conferi minha arma de serviço discretamente presa à cintura, escondida pelo casaco. Só para garantir. A Imobiliária Esperança ficava em um prédio antigo no centro, com vitrines exibindo fotos de casas e apartamentos. Através do vidro, pude ver uma recepção pequena, algumas mesas com computadores e uma mulher loira organizando papéis. Amanda. Ela era bonita, isso era inegável. Cabelos loiros tingidos, maquiagem caprichada, roupas que gritavam, caras demais para o salário que ela declarava. Brincos de ouro, relógio de marca, bolsa de grife. Ricardo certamente tinha bom gosto para amantes. Lástima que não tivesse o mesmo padrão ético para relacionamentos. Respirei fundo e entrei. Uma campainha digital tilintou. Amanda levantou os olhos e sorriu. Aquele sorriso profissional, automático, de vendedora. Bom dia. Bem-vinda à Imobiliária Esperança. Em que posso ajudar? Bom dia, Amanda. Meu nome é Beatriz. O sorriso vacilou. Só um pouco, apenas uma fração de segundo, mas eu estava treinada para notar essas coisas. Ela me reconheceu. Claro que reconheceu. Ricardo devia ter mostrado fotos, falado sobre a sogra problemática. Oh, você é a mãe da Ana. Isso mesmo. O resto do sorriso desapareceu completamente. Olha, não sei o que você quer,
Mas eu não tenho nada a ver com os problemas entre o Ricardo e a Ana. Isso é entre eles. Não tem nada a ver? Repeti, mantendo minha voz calma. Engraçado, porque foi por sua causa que ele espancou minha filha até quebrar 3 costelas dela. Amanda ficou pálida. Eu não sabia que ele tinha machucado ela? Claro que sabia. Você estava ao telefone com ele minutos antes. Ana ouviu você chamando ele de amor, marcando um encontro. Ela engoliu seco, os olhos indo para a porta, claramente calculando se deveria me pedir para sair ou não. Por favor, senta, eu disse, minha voz suavizando um pouco. Não vim aqui para te atacar, vim aqui porque preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Para quê? Para pôr Ricardo Mendes atrás das grades, onde ele pertence. Ela riu, um som agudo, nervoso. Você está louca. Ricardo não fez nada de errado. A Ana, que é dramática, vivia inventando coisas, tentando chamar atenção. É mesmo? Interrompi. Tirei meu celular do bolso e abri as fotos que tinha tirado de Ana no hospital. Virei a tela para Amanda. Ela olhou. E empalideceu ainda mais. Uma das mãos foi para a boca. 3 costelas fraturadas, eu disse, passando para a próxima foto. Cortes no rosto. Hematomas por todo o corpo. Marcas de estrangulamento no pescoço. Isso é o que Ricardo Mendes fez com minha filha. E você vai me dizer que ela está sendo dramática? Amanda desviou os olhos. Olha, eu sinto muito pelo que aconteceu com ela. Mas não foi culpa minha. Eu não sabia... Quanto dinheiro ele te deu, Amanda? Ela congelou. O quê? Quanto dinheiro Ricardo te deu nos últimos 18 meses? Porque a polícia já está investigando suas contas bancárias. E a gente sabe sobre os depósitos. Mais de R$200 mil que não podem ser explicados pelo seu salário como corretora. O rosto dela ficou vermelho, depois branco, depois vermelho de novo. Eu não sei do que você está falando. Vou te dizer do que estou falando. Ricardo roubou propriedades de idosos vulneráveis usando fraude. Forjou assinaturas, enganou pessoas com Alzheimer, se aproveitou de viúvas, e você foi a intermediária. Ele te usou para vender essas propriedades, para lavar o dinheiro, para esconder o rastro dele. Não, eu não sabia que as vendas eram ilegais. Ele disse que eram negócios legítimos. Ah, então você admite que estava envolvida? Amanda percebeu o erro e ficou em silêncio, os olhos arregalados. Aproveitei a abertura. Olha, Amanda, eu entendo. Você conheceu um cara charmoso, bem-sucedido, que te ofereceu dinheiro fácil. Você confiou nele. Mas a verdade é que Ricardo usou você. Assim como usou minha filha. Assim como usou todas aquelas vítimas dele. E agora, quando a situação apertar, quem você acha que ele vai jogar debaixo do ônibus para se salvar? Ela mordeu o lábio, lágrimas se formando nos olhos. Eu não quero ir presa. Então coopera. Testemunha contra ele. Conta tudo o que sabe. Com seu depoimento, a gente pode garantir que ele nunca mais vai machucar ninguém. E o que eu ganho com isso? Redução de pena. Talvez até imunidade, se a promotoria aceitar um acordo. Mas se você ficar do lado dele, vai afundar junto. E não tenho pena de cúmplices, Amanda. Só de vítimas. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Ele me ama. Ela disse finalmente, a voz pequena. Ele disse que ia deixar a Ana, que a gente ia ficar juntos. Que íamos ter uma vida boa com o dinheiro das vendas. Meu coração se apertou. Pobre garota. Tão manipulada quanto Ana tinha sido, só que de formas diferentes. Amanda, ele não te ama. Homens que amam não usam as pessoas como ferramentas. Não mentem, não manipulam, não destroem vidas. Ricardo é um sociopata. E você é só mais uma peça no jogo dele. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, deixando um rastro de rímel. Eu preciso pensar. Você tem até amanhã, eu disse, ficando de pé. Depois disso, a polícia vai te procurar oficialmente. E aí não vai ter negociação, não vai ter acordo. Vai ser acusação formal como cúmplice de estelionato qualificado. Você pode pegar até 10 anos de prisão. Deixei meu cartão na mesa. Me liga quando decidir. Mas decidir rápido, Amanda. Porque o tempo está acabando para todos nós.
Saí da imobiliária com o coração acelerado. Não sabia se tinha conseguido convencê-la ou não, mas tinha plantado a semente da dúvida. E às vezes, é só isso que precisa para que uma cúmplice se torne uma testemunha. Quando cheguei em casa, encontrei o comandante Santos me esperando na sala com Ana e Dona Camila. Como foi? Ele perguntou. Plantei a semente. Agora é esperar germinar. Ela está assustada, tem medo de ir presa. Se a gente oferecer um acordo decente, ela vai falar. Já conversei com a promotoria. Eles estão dispostos a negociar imunidade total em troca de testemunho completo, incluindo acesso a todas as contas, transações, comunicações com Ricardo. Perfeito! Agora é torcer para ela ser esperta o suficiente para aceitar. Mas algo ainda me incomodava. Ricardo estava quieto demais, sem ameaças, sem mensagens, sem aparições. E homens violentos não ficam quietos quando estão sendo encurralados. Comandante, eu disse. Ele está planejando algo. Posso sentir. Também acho. Por isso aumentei a segurança ao redor da sua casa. E coloquei escolta 24 horas para você e Ana. Se ele tentar qualquer coisa, vamos saber. Naquela noite tentei dormir, mas não consegui. Cada ruído me fazia pular. Cada sombra na janela parecia uma ameaça. Às 2 da manhã, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Beatriz? Sou eu, Amanda. Meu coração disparou. Amanda, decidiu? Sim, vou testemunhar. Vou contar tudo. Mas tem uma condição. Qual? Proteção. Ricardo tem amigos perigosos. Se ele descobrir que vou falar, não sei o que ele é capaz de fazer. Você terá proteção policial completa, eu garanto. Ela respirou fundo. Então está decidido. Quando você quer que eu vá à delegacia? Amanhã de manhã, 9h. Vou estar lá. Beatriz? Sim. Eu sinto muito, pelo que aconteceu com sua filha. Eu realmente não sabia que ele era assim. Eu achei que ele te amava. Eu sei, mas agora você tem a chance de fazer a coisa certa. De ajudar não só a Ana, mas todas as outras vítimas dele. Vou fazer. Prometo. Desliguei e soltei um suspiro de alívio tão grande que meu corpo inteiro estremeceu. Tínhamos nossa testemunha. Tínhamos nossa evidência. E em breve teríamos nosso veredicto. Ricardo Mendes tinha acabado de perder a guerra. Ele só não sabia disso ainda, mas ia descobrir muito em breve. A manhã da audiência amanheceu clara, quase absurdamente bonita, como se o universo estivesse zombando da seriedade do momento. Sol brilhante, céu azul, pássaros cantando. Um dia perfeito para qualquer coisa, exceto para confrontar o homem que quase matou minha filha. Acordei às 5h, depois de mais uma noite mal dormida. Ana já estava acordada também, sentada na cozinha, mexendo distraidamente em uma xícara de chá que estava frio há tempos. Pronta? Perguntei, colocando a mão no ombro dela. Não, mas vamos assim mesmo. Ela estava diferente. Nos últimos dias, algo tinha mudado. A terapia com a doutora Ana Paula estava ajudando, sim, mas havia mais que isso. Havia uma determinação nova nos olhos dela, uma linha dura na boca que não existia antes. Minha filha estava se transformando de vítima em sobrevivente, e eu nunca tinha me sentido tão orgulhosa. Às 8h30, Dr. Fernando Almeida chegou para nos buscar. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina e um terno impecável que gritava competência. Bom dia, senhoras. Prontas para fazer história? História? Repeti. Esse caso vai fazer jurisprudência. Violência doméstica, estelionato qualificado, ameaças, falsificação de documentos. E o melhor, temos evidências irrefutáveis de tudo. Ricardo Mendes vai ser o exemplo perfeito de que abusadores não ficam impunes. No caminho para o fórum, Dr. Fernando nos preparou. O advogado dele, Dr. Marcelo Vieira, vai tentar de tudo. Vai questionar a credibilidade de vocês, vai sugerir que as lesões foram acidentais ou que Ana provocou. Vai pintar Ricardo como vítima de uma conspiração. Não se deixem abalar. Mantenham a calma, respondam apenas o que for perguntado e confiem nas evidências. E Amanda? Perguntei. Ela vai aparecer? Está em proteção policial desde ontem à noite.
Vai entrar por uma entrada lateral, direto para a sala de testemunhas. Ricardo não vai nem vê-la antes do momento do testemunho. O Fórum de Amparo era um prédio antigo, todo em mármore, com aquele cheiro característico de papel velho e formalidade. Já tinha estado ali dezenas de vezes ao longo da carreira, mas nunca como parte diretamente envolvida. Quando entramos, vi Ricardo pela primeira vez desde a busca em sua casa. Ele estava com seu advogado, Dr. Marcelo Vieira, um homem alto, bronzeado, de terno caríssimo e um sorriso de tubarão. Ricardo usava um terno também, conservador, gravata discreta. Tinha até cortado o cabelo e feito a barba, a imagem perfeita do cidadão respeitável. Quando seus olhos encontraram os meus, ele sorriu. Não um sorriso amigável, um sorriso de desafio, de "você não vai ganhar". Tive que segurar Ana, que tinha dado um passo atrás instintivamente ao vê-lo. "Respira, filha. Ele não pode te machucar aqui. Não com metade da polícia de Amparo presente." E era verdade. O comandante Santos estava lá, em uniforme completo. Outros 6 oficiais que eu conhecia estavam espalhados pela sala. Tinham vindo em solidariedade para mostrar apoio, mas também tinha muita gente do outro lado. Amigos de Ricardo, comerciantes do centro, gente que acreditava nas mentiras dele. Olhavam para mim e Ana com desconfiança, alguns até com hostilidade. A audiência começou às 10 horas em ponto. O juiz, Dr. Carlos Mendonça, era conhecido por ser duro, mas justo. Homem de seus 60 anos, carranca permanente, não aceitava enrolação de advogado nem de promotor. "Bom dia a todos, vamos aos autos. Caso número 48879-2025, Ana Clara Silva versus Ricardo Mendes. As charges incluem agressão física qualificada pela Lei Maria da Penha, ameaça, e há procedimentos paralelos investigando estelionato qualificado, falsificação de documentos e outros crimes financeiros. Dr. Fernando, pode começar." Dr. Fernando se levantou com calma, ajustando os óculos. "Excelência, o que temos aqui é um caso claro de violência doméstica sistemática, culminando em agressão grave que quase tirou a vida de minha cliente. Vou apresentar evidências fotográficas, relatório médico, testemunhos e gravações de vídeo que provam, sem sombra de dúvida, que o réu Ricardo Mendes é um agressor perigoso que representa ameaça contínua à vítima." Ele começou mostrando as fotos. No telão grande da sala, as imagens das lesões de Ana apareceram em detalhes brutais. Ouvi engasgos na audiência. Alguém sussurrou: "Meu Deus", em algum lugar atrás de mim. Ana começou a chorar silenciosamente. Segurei sua mão com força. "Como podem ver", Dr. Fernando continuou, "não estamos falando de um empurrão, uma briga doméstica normal. Estamos falando de violência brutal, sistemática, que causou lesões graves, costelas fraturadas, contusões múltiplas, marcas de estrangulamento. Se a vítima não tivesse fugido, muito provavelmente não estaria aqui hoje." Então foi a vez do relatório médico. Doutora Tô. Letícia tinha feito um trabalho meticuloso, documentando cada lesão, estimando a força necessária para causá-las, a cronologia dos hematomas. "Note que há hematomas em diferentes estágios de cicatrização", Dr. Fernando apontou. "Isso indica que a agressão não foi um incidente isolado, mas um padrão de comportamento violento ao longo de meses." Dr. Marcelo Vieira se levantou. "Objeção, Excelência. Nada disso prova que foi meu cliente quem causou essas lesões. Por tudo que sabemos, a senhora. Ana poderia ter se machucado de outra forma e está culpando meu cliente por vingança ou ganho financeiro." "Ganho financeiro?" Dr. Fernando se virou para ele. "É o seu cliente que roubou terras da minha cliente, não o contrário. Mas vamos a isso em um momento. Primeiro, vamos assistir ao vídeo." O vídeo da câmera de segurança de Dona Camila começou a tocar no telão. A imagem era clara, mesmo sendo noite. Mostrava Ana machucada, ensanguentada, cambaleando pela rua, apoiando-se nas paredes, quase caindo, chegando finalmente à minha porta e desmaiando contra ela. O timestamp estava claro, 00:55 da madrugada, a noite do ataque. Esse vídeo foi gravado pela câmera de segurança de uma vizinha,
Dr. Fernando explicou. Mostra a vítima chegando à casa da mãe imediatamente após a agressão, em estado que não deixa dúvida sobre a gravidade do que aconteceu. Dr. Marcelo tentou novamente. Ainda não prova que foi Ricardo quem a machucou. Ela poderia ter sido assaltada, atacada por outra pessoa. Ela estava vindo diretamente da casa dela e do réu, a que fica a 5 quarteirões da casa da mãe. Não há registro de chamado de assalto, de briga de rua, de nada. E mais importante, Dr. Fernando acenou, e uma série de capturas de tela de mensagens apareceu no telão. O próprio réu admitiu. Olhem estas mensagens que ele enviou para a vítima dias após a agressão. Você vai se arrepender de ter aberto a boca. Sua mãe não pode te proteger o tempo todo. Vou terminar o que comecei. Mensagens claras de ameaça, por escrito, admitindo implicitamente a agressão anterior. Murmúrios se espalharam pela sala. Olhei para Ricardo. Ele estava pálido, mandíbula cerrada. Dr. Marcelo cochichava furiosamente com ele. Excelência, Dr. Fernando continuou. Peço que seja emitida medida protetiva de urgência para minha cliente. O réu representa perigo claro e presente. Concedido. O juiz disse imediatamente. Senhor Ricardo Mendes, fica proibido de se aproximar de Ana Clara Silva a menos de 500 metros. Qualquer violação resultará em prisão imediata. Pode continuar, Dr. Fernando. Agora, sobre o estelionato, Dr. Fernando apresentou os documentos apreendidos na casa de Ricardo. As escrituras forjadas, as assinaturas falsificadas, as transferências fraudulentas. O réu não é apenas um agressor doméstico. É um criminoso profissional que sistematicamente roubou propriedades de idosos vulneráveis, usando falsificação de documentos e manipulação. E usou a mesma tática com minha cliente, forjando sua assinatura para roubar terras herdadas de sua falecida avó. Um gráfico apareceu no telão, mostrando todas as propriedades roubadas, as datas das transferências e, crucialmente, os depósitos correspondentes na conta de Amanda Salgado. Como podem ver, há um padrão claro. Cada venda fraudulenta corresponde a um depósito na conta da amante do réu, a senhorita Amanda Salgado, que, devo acrescentar, está aqui hoje para testemunhar. Ricardo se levantou de um salto. Isso é mentira! Tudo mentira! Essas mulheres estão conspirando contra mim! Sentar! O juiz ordenou, batendo o martelo. Senhor Ricardo, mais um surto desses e o senhor será retirado da sala à força. Ricardo se sentou, mas estava visivelmente descontrolado. A máscara de cidadão respeitável estava rachando. Gostaria de chamar minha primeira testemunha, Dr. Fernando disse. Senhorita Amanda Salgado. A porta lateral se abriu. Amanda entrou, escoltada por 2 policiais. Ela estava sem maquiagem, cabelo preso em um rabo de cavalo simples, olhos vermelhos de tanto chorar. Quando ela viu Ricardo, parou no meio do caminho. O olhar dele estava fixo nela, intenso, ameaçador. Continue, por favor. O juiz disse gentilmente. Amanda caminhou até a cadeira das testemunhas e jurou dizer a verdade. Senhorita. Salgado, Dr. Fernando começou. Pode nos dizer qual era a sua relação com o réu? Nós éramos amantes, por 2 anos. E durante esse período, o réu fez pagamentos regulares para sua conta bancária? Sim. Pode nos explicar a origem desses pagamentos? Amanda respirou fundo. Ricardo vendia propriedades. Ele me dizia que eram negócios legítimos, que os donos queriam vender rápido e com discrição. Meu papel era intermediar as vendas através da imobiliária onde trabalho e receber o dinheiro, depois repassar a maior parte para ele mantendo uma porcentagem. Você sabia que essas propriedades tinham sido obtidas através de fraude? Não no começo, mas comecei a desconfiar há alguns meses. Muitos dos vendedores eram idosos, alguns com problemas de memória. As assinaturas às vezes pareciam tremidas, inconsistentes. Eu perguntei a Ricardo, mas ele disse para não me preocupar, que era tudo legal. E quando você realmente descobriu a verdade? Quando a mãe de Ana me procurou. Ela me mostrou os documentos, explicou a extensão da fraude. Foi quando percebi que Ricardo tinha me usado, que eu era cúmplice sem saber. Dr. Marcelo se levantou. Objeção.
A testemunha está claramente tentando isentar-se de responsabilidade. Ela participou ativamente. Objeção negada, o juiz cortou. A testemunha está cooperando com a justiça e sua análise de culpabilidade não é relevante neste momento. Continue, senhorita Salgado. Tem mais, Amanda disse, sua voz ficando mais firme. Ricardo me contou coisas sobre Ana. Ele dizia que ela era fraca, submissa, que ele podia fazer o que quisesse com ela porque ela tinha medo de sair do casamento. Ele se gabava disso. Dizia que tinha ela sob controle total. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ana agora, mas ela não desviou os olhos de Amanda. E sobre a noite da agressão? Dr. Fernando perguntou. Eu estava com Ricardo algumas horas antes. Ele estava nervoso, agitado. Disse que Ana estava começando a fazer perguntas sobre as terras, que ela estava falando em procurar um advogado. Ele estava com raiva. Disse que ia resolver isso de uma vez por todas. E você não achou isso preocupante? Achei. Tentei acalmá-lo, mas ele saiu da minha casa furioso. Foi direto para a casa dele e de Ana. Algumas horas depois me ligou. Estava ofegante, em pânico. Disse que tinha exagerado, que Ana tinha fugido. Pediu para eu ficar quieta se alguém perguntasse. Disse que íamos sair do país assim que as coisas se acalmassem. Exagerado. Essas foram as palavras exatas dele. Sim, eu exagerei, mas ela mereceu por questionar minha autoridade. Ricardo explodiu novamente. Mentirosa, vadia, você está mentindo para salvar sua pele. O juiz bateu o martelo com força. Senhor Mendes, última advertência. Doutor. Marcelo, controle seu cliente ou ele será removido. Dr. Marcelo tentou acalmar Ricardo, mas era claro que tinha perdido o controle da situação. Dr. Fernando sorriu levemente, o sorriso de quem sabe que já ganhou. Mais uma pergunta, senhorita Salgado. Você tem medo do réu? Sim, ela respondeu sem hesitar. Muito. Se ele for liberado, não sei do que ele é capaz. Já vi a raiva dele, o descontrole. Se ele fez isso com a esposa dele, não quero nem imaginar o que faria comigo por ter testemunhado contra ele. Sem mais perguntas, Excelência. Dr. Marcelo tentou contraditar, mas estava claro que seu cliente tinha se enforcado sozinho com as explosões emocionais. Cada pergunta que ele fazia só fazia a Amanda parecer mais credível, mais assustada, mais sincera. Depois de Amanda, outras testemunhas foram chamadas. Dona Camila, confirmando a autenticidade do vídeo e descrevendo o estado de Ana quando chegou. Doutora Letícia, detalhando cada lesão com precisão médica brutal. O comandante Santos, explicando o padrão de comportamento violento e as ameaças documentadas. E, finalmente, era hora de Ana testemunhar. Ela caminhou até a cadeira com passos trêmulos, mas firmes. Jurou dizer a verdade. E começou a contar. Tudo. Os meses de abuso, o controle, os insultos, as agressões progressivas. A noite final, quando ele descobriu Amanda e perdeu completamente o controle. Sua voz tremeu algumas vezes. Ela precisou parar para beber água. Mas ela contou. E a sala inteira ficou em silêncio absoluto, ouvindo. Quando ela terminou, quando descreveu como pensou que ia morrer com as mãos dele ao redor do pescoço dela, como usou todo o seu último resquício de força para fugir enquanto ele atendia o telefone, várias pessoas na audiência estavam chorando abertamente. Doutor. Marcelo tentou mesmo, fazer parecer que Ana estava exagerando, que tinha motivos financeiros, que estava sendo manipulada pela mãe policial. Mas era tarde demais. O dano estava feito. A verdade estava exposta. O juiz Carlos Mendonça ficou em silêncio por um longo momento depois que todos os testemunhos terminaram. Olhou para Ricardo, que estava cabisbaixo, derrotado. Olhou para Ana, que segurava minha mão com força. Olhou para a pilha de evidências sobre sua mesa. Vou emitir minha decisão agora, ele disse finalmente. Baseado nas evidências apresentadas, fotográficas, médicas, testemunhais e documentais, não há dúvida de que o réu Ricardo Mendes cometeu agressão grave contra a vítima Ana Clara Silva.
As lesões documentadas, o vídeo da câmera de segurança e especialmente as mensagens de ameaça enviadas pelo próprio réu não deixam espaço para interpretações alternativas. Ele fez uma pausa. Além disso, as evidências de estelionato qualificado, falsificação de documentos e fraude são igualmente sólidas. O padrão de comportamento criminoso é claro e sistemático. Outra pausa. Portanto, decreto o seguinte: medida protetiva de urgência confirmada e estendida. Ricardo Mendes não pode se aproximar de Ana Clara Silva, Beatriz Silva ou qualquer testemunha deste processo a menos de 1 quilômetro de distância. Bloqueio imediato de todos os bens e contas bancárias do réu. Anulação de todas as transferências de propriedade fraudulentas, incluindo as terras de Ana Clara Silva, com devolução imediata às vítimas. Prisão preventiva decretada devido ao risco de fuga e à gravidade dos crimes. O martelo bateu. Este caso está sendo encaminhado ao Ministério Público para investigação completa e possível processo criminal em âmbito federal. Senhor Ricardo Mendes, o senhor tem direito de permanecer calado, mas qualquer coisa que disser poderá e será usado contra o senhor. Oficiais, por favor. 2 policiais se aproximaram de Ricardo. Ele olhou ao redor, como se procurando uma saída, uma salvação. Não havia nenhuma. Quando colocaram as algemas nos pulsos dele, quando o levantaram da cadeira, ele me olhou. Não com raiva, não com ódio, com medo. Você destruiu minha vida, ele disse, a voz quebrando. Não, eu respondi calmamente. Você destruiu sua própria vida no momento que levantou a mão para minha filha. Eles o levaram embora. A sala explodiu em murmúrios, conversas, choque. Eu me virei para Ana, que estava chorando, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Acabou, ela sussurrou. Meu Deus, mãe, acabou. Abracei minha filha com toda a força que tinha, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto também. Sim, minha filha. Acabou. Você está segura agora. Você está livre. Dr. Fernando se aproximou, sorrindo. Bem, isso foi absoluto. Nunca vi um caso tão claro. Ricardo vai pegar pelo menos 15 anos entre todos os crimes. E com as investigações federais, provavelmente mais. Obrigada, eu disse, apertando sua mão. Por tudo. Não me agradeça. Agradeça a si mesma. Você montou um caso perfeito, reuniu evidências irrefutáveis, encontrou testemunhas, fez tudo do jeito certo. Eu só apresentei o que você já tinha construído. Quando saímos do fórum, o sol ainda brilhava. O dia continuava perfeitamente bonito. Mas agora, finalmente, combinava com como eu me sentia. Vitoriosa, aliviada, exausta, mas principalmente esperançosa, porque a justiça tinha sido feita e minha filha estava segura. 3 meses depois. Acordei com o cheiro de café fresco e panquecas. Um luxo raro nas manhãs de domingo, normalmente reservadas para sono até tarde e preguiça merecida. Desci para a cozinha e encontrei Ana de avental fazendo o café da manhã. Seu cabelo estava preso em um coque desarrumado. Ela usava pijama e chinelos e estava cantarolando uma música antiga da rádio. Meu coração se encheu. Nos primeiros dias após o julgamento, Ana mal conseguia sair do quarto. As feridas físicas sararam relativamente rápido. As costelas levaram 6 semanas, os hematomas desapareceram em 3. Mas as feridas emocionais eram mais profundas, mais teimosas. Ela tinha pesadelos. Acordava gritando no meio da noite, suando frio, jurando que via Ricardo na janela, na porta, no jardim. Tinha ataques de pânico quando via homens com aparência similar ao dele na rua. Evitava lugares onde eles costumavam ir juntos. A doutora Ana Paula, sua psicóloga, explicou que era normal. PTSD, ela chamou. Transtorno de estresse pós-traumático, um processo de cura longo, gradual, não linear. Haverão dias bons e dias ruins, ela me disse. O importante é não desistir. E ter paciência, tanto com ela quanto com você mesma. Mas aqui estava minha filha, 3 meses depois, fazendo café da manhã e cantando. Um dia bom. Bom dia, dorminhoca, ela disse ao me ver, sorrindo.
Achei que você ia dormir até o almoço. Bom dia, filha. O que é a ocasião? Nenhuma ocasião. Só acordei bem hoje. Quis fazer algo legal. Sentamos juntas à mesa, comendo panquecas com mel e frutas frescas, tomando café, conversando sobre amenidades. O jardim precisava de cuidados. A vizinha Dona Camila ia fazer aniversário semana que vem. O gato dela tinha tido filhotes, coisas normais, coisas cotidianas, coisas que não envolviam tribunais, violência, medo. Era maravilhoso. Mãe, Ana disse depois de um tempo, sua voz ficando mais séria. Eu recebi uma carta. Meu corpo ficou tenso instantaneamente. De quem? Da escola. Eles querem me recontratar. Disseram que cometeram um erro ao me demitir, que reagiram mal à situação. E com tudo que saiu no julgamento, com a verdade exposta, querem que eu volte. E você? Quer voltar? Ela pensou por um momento, mexendo nas panquecas no prato. Sim, eu acho que sim. Eu amava dar aulas. Amava meus alunos. Perdi isso tudo por causa dele. E não quero que Ricardo continue me tirando coisas, sabe? Mesmo estando preso. Segurei a mão dela sobre a mesa. Então volta. Você merece sua vida de volta. Merece sua alegria de volta. Tenho medo ainda, ela admitiu. Medo de ver ele. Ele não está preso longe daqui. E se ele escapar? E se alguém pagar fiança? Sem chance de fiança. Ele foi considerado perigo à sociedade. E está em uma penitenciária estadual, não em cadeia municipal. Não vai sair tão cedo. E mesmo se saísse, há medidas protetivas. Nós duas estamos sendo monitoradas. Ao menor sinal de problema, a polícia age. Você promete? Eu prometo. E quando você tiver medo, quando os pensamentos ruins vierem, você liga para mim, para a doutora Ana Paula, para o comandante Santos. Você não está mais sozinha, entende? Nunca mais. Ela assentiu, os olhos brilhando com lágrimas que não chegaram a cair. Obrigada, mãe, por tudo. Por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Por lutar por mim quando eu não tinha forças para lutar. Por me salvar. Filha, você se salvou. Você teve a coragem de sair daquela casa, de vir até aqui, de denunciar. Eu só dei suporte. A heroína aqui é você. Naquela tarde, fomos visitar o túmulo da minha mãe, a avó Diana. Ela não ia lá desde antes de casar com Ricardo. Ele sempre tinha uma desculpa para não deixá-la ir. Sempre algo mais importante para fazer. O cemitério estava tranquilo, flores silvestres crescendo entre as lápides antigas. Encontramos o túmulo da minha mãe. Mármore simples, nome e datas gravados, sempre bem cuidado porque eu vinha aqui, pelo menos uma vez por mês. Ana se ajoelhou e colocou as flores frescas que tínhamos trazido no vaso. Oi, vovó, ela sussurrou. Desculpa não ter vindo antes. Eu estava presa, mas agora estou livre. E consegui recuperar as terras que você deixou para mim. As terras que ele roubou. Elas voltaram para o meu nome semana passada. Ela fez uma pausa, limpando uma lágrima. A mamãe salvou minha vida. Igual você salvou a dela quando papai foi embora. Acho que a força vem de vocês duas. A coragem de não aceitar ser tratada como menos do que mereço. Obrigada por isso. Fiquei ali, assistindo minha filha conversar com a avó falecida, e senti a presença da minha mãe de uma forma que não sentia há anos. Quase podia ouvi-la dizendo: criaste ela bem, Bia, criaste uma guerreira. No caminho de volta, paramos no centro para tomar sorvete. Outra coisa que Ana não fazia há meses, desde que Ricardo dizia que ela estava engordando e precisava se cuidar mais. Quero 2 sabores, ela anunciou desafiadoramente ao sorveteiro. Chocolate e morango, com cobertura e granulado. E comeu tudo, sorrindo a cada colherada. Eram as pequenas vitórias, as pequenas reconquistas de autonomia, de alegria, de si mesma. Uma semana depois, tive que ir à penitenciária estadual. Não para visitar Ricardo, nunca na vida, mas para testemunhar em outra audiência relacionada aos crimes financeiros dele. O promotor público, Dr. Henrique Campos, tinha conseguido reunir 16 vítimas diferentes de estelionato cometidos por Ricardo ao longo de 5 anos.
16 famílias destruídas, 16 vidas viradas de cabeça para baixo. Com todas as evidências e testemunhos, Dr. Henrique me disse: estamos pedindo pena de 25 anos e vamos conseguir. E Amanda? Acordo de colaboração premiada foi aprovado. Ela vai testemunhar em todos os casos, devolver todo o dinheiro que recebeu e pegar serviços comunitários mais liberdade condicional. Considerando que ela cooperou completamente e foi, de certa forma, vítima de manipulação também, o juiz aceitou. Achei justo. Amanda tinha feito escolhas ruins, tinha se deixado usar, mas no fim, teve coragem de fazer o certo. E, diferente de Ricardo, demonstrou remorso genuíno. Na audiência, vi Ricardo de longe. Ele estava irreconhecível, magro, grisalho, com olheiras profundas. O uniforme laranja da prisão pendurado em seu corpo emagrecido. Nada do homem arrogante e polido que tinha sido. Quando nossos olhos se cruzaram por um segundo, não vi raiva nele. Vi apenas vazio. Um homem que tinha perdido tudo: poder, dinheiro, liberdade, futuro, e finalmente entendido a magnitude do que tinha feito. Ou talvez fosse apenas autopiedade. Com sociopatas, nunca dá para ter certeza. Mas não importava mais. Ele não tinha poder sobre nós. Não tinha como nos machucar. Era apenas mais um número no sistema prisional agora. No 4º mês após o julgamento, Ana voltou a dar aulas. O primeiro dia foi difícil. Ela me ligou 3 vezes antes mesmo de entrar na escola, com ataques de ansiedade. Mas entrou. Enfrentou os alunos que tinham ouvido os rumores, os pais que olhavam com curiosidade, os colegas que não sabiam como agir ao redor dela. E no fim do dia, quando me ligou de novo, estava chorando. Mas dessa vez, de felicidade. Os alunos fizeram cartazes, mãe, dizendo bem-vinda de volta, professora Ana. A diretora se desculpou publicamente na reunião de pais. E uma das mães veio conversar comigo depois. Ela também tinha sido vítima de violência doméstica. Disse que minha coragem de denunciar deu coragem para ela também. Ela deixou o marido semana passada. Minha garganta apertou. Você está fazendo diferença, filha. Não só na sua vida, mas na de outras pessoas também. É estranho, sabe? Pensar que algo tão horrível pode acabar ajudando outras pessoas. Mas me faz sentir que não foi tudo em vão, que há propósito no sofrimento. 6 meses depois do julgamento, recebi um convite inesperado. A Delegacia da Mulher de Amparo estava organizando uma palestra sobre violência doméstica e queriam que eu e Ana participássemos como palestrantes, contando nossa história. Não sei se consigo, Ana disse quando contei a ela. Falar sobre tudo aquilo publicamente. Não precisa, se não se sentir pronta. Ninguém vai te forçar. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Mas quantas mulheres estão passando pelo que eu passei e não sabem que podem sair? Quantas acham que não têm opção, que ninguém vai acreditar nelas, que é culpa delas? Muitas, milhares. Então eu preciso falar. Preciso contar que é possível sobreviver. É possível denunciar. É possível ter vida depois do abuso. A palestra aconteceu em uma quinta-feira à noite, no auditório da delegacia. Esperávamos umas 20, 30 pessoas no máximo. Apareceram mais de 200. Mulheres de todas as idades, algumas com marcas visíveis de violência, outras sem marcas físicas, mas com o olhar vazio de quem sofre em silêncio. Algumas acompanhadas de mães, irmãs, amigas, outras completamente sozinhas. Quando Ana subiu no palco para contar sua história, suas mãos tremiam. Sua voz começou baixa, hesitante. Mas conforme ela falava, conforme via os rostos na plateia, alguns chorando, outros assentindo em reconhecimento, sua voz foi ficando mais forte. Ela contou tudo. O controle gradual, os primeiros insultos, a primeira agressão física, o ciclo de violência e pedidos de desculpa, o isolamento dos amigos e família, e, finalmente, a noite em que quase morreu. Eu achava que era culpa minha, ela disse, lágrimas escorrendo livre pelo rosto. Achava que se eu fosse melhor esposa, mais compreensiva, mais bonita, mais silenciosa, ele pararia. Mas abusadores não param, eles escalam. E se eu não tivesse fugido naquela noite, não estaria aqui hoje.
Ela fez uma pausa, olhando diretamente para a plateia. Se você está em um relacionamento abusivo, não é sua culpa. Você não merece ser tratada assim. Ninguém merece. E existe saída. Eu sou prova viva disso. Eu saí, denunciei, e ele está preso. E eu estou livre. A plateia explodiu em aplausos. Não aqueles aplausos educados de evento formal, aplausos altos, catárticos, com pessoas de pé, chorando, gritando encorajamento. Depois da palestra, formou-se uma fila de mulheres querendo falar com Ana. Cada uma com sua história. Cada uma procurando esperança, orientação, coragem. Ana abraçou cada uma. Ouviu cada história. Deu o número da doutora Ana Paula. Explicou sobre medidas protetivas, sobre como fazer boletim de ocorrência, sobre abrigos disponíveis. Ficamos lá até meia-noite. Quando finalmente chegamos em casa, exaustas, Ana se virou para mim. Obrigada por me mostrar que eu podia ser forte, que eu não precisava aceitar ser vítima para sempre. Filha, a força sempre esteve em você. Eu só te lembrei disso. 1 ano após o julgamento, a sentença final de Ricardo foi lida. 28 anos de prisão pelos crimes de agressão qualificada, estelionato, falsificação de documentos, ameaça e fraude. Sem possibilidade de redução de pena ou liberdade condicional nos primeiros 15 anos. Ele teria 63 anos quando saísse, se saísse. Acabou mesmo agora, Ana disse quando recebemos a notícia. Acabou de verdade. Mas para ela, já tinha acabado há meses, porque ela tinha escolhido não deixar Ricardo definir sua vida, não deixar o trauma ter a última palavra. Ela estava namorando agora, um professor de história da escola dela, um homem gentil chamado Felipe, que a tratava com respeito, que entendia seus limites, que nunca a pressionava. Ela ia devagar, com cautela, mas ia. Tinha retomado seus hobbies, pintura, que ela adorava antes de casar. Tinha se reconectado com amigas antigas que Ricardo tinha feito ela se afastar. Tinha voltado a rir daquele jeito solto, sem medo, sem se vigiar constantemente. Ela ainda tinha dias ruins. Ainda tinha pesadelos ocasionais. Ainda se assustava com barulhos altos às vezes. Mas tinha dias bons também. Cada vez mais dias bons. E isso era o que importava. Quanto a mim, minha vida também tinha mudado. A investigação da corregedoria me inocentou completamente de todas as acusações de abuso de poder. Na verdade, recebi uma comenda por conduta exemplar na aplicação da lei, mesmo sob circunstâncias pessoalmente difíceis. Voltei ao trabalho normalmente, mas com uma nova missão pessoal. Passei a trabalhar voluntariamente com a Delegacia da Mulher, ajudando outras vítimas de violência doméstica a navegar o sistema, a reunir evidências, a não desistir quando as coisas ficassem difíceis. Descobri que minha experiência, tanto como policial quanto como mãe de uma vítima, me dava uma perspectiva única. Podia entender o processo legal e o trauma emocional. Podia ser profissional e empática ao mesmo tempo. Salvei pelo menos uma vida por mês, às vezes mais. Cada mulher que eu ajudava a sair de um relacionamento abusivo era uma vitória. Cada agressor que eu ajudava a colocar atrás das grades era justiça. Não mudava o que tinha acontecido com Ana. Não apagava as cicatrizes físicas ou emocionais, mas dava propósito à dor. Transformava trauma em força, vitimização em advocacia. E talvez fosse isso que cura significava. Não esquecer, não fingir que nunca aconteceu, mas usar o que aconteceu para fazer diferença. 2 anos após aquela madrugada fatídica, quando Ana apareceu na minha porta machucada e ensanguentada, nós estávamos sentadas no quintal de casa, tomando limonada, assistindo ao pôr do sol. Mãe, Ana disse de repente, você se arrepende de alguma coisa? Do jeito que lidou com tudo? Pensei por um momento. Me arrependo de não ter visto os sinais antes, de não ter percebido o que ele estava fazendo com você mais cedo. De ter respeitado sua privacidade quando deveria ter invadido, ter perguntado mais, ter insistido. Não foi sua culpa. Eu escondi bem, e ele era bom em manipular. Ainda assim, como mãe, como policial, eu deveria ter sabido. E eu, como filha adulta, deveria ter pedido ajuda antes. Deveria ter confiado em você.
Deveria ter saído no primeiro empurrão, no primeiro insulto, no primeiro sinal de controle. Mas não saí. E isso não foi culpa sua, foi minha escolha. Uma escolha feita sob manipulação e medo. Ainda assim, uma escolha. E aprendi com ela. Aprendi que amor verdadeiro não machuca, não controla, não diminui. Aprendi que eu mereço respeito. Aprendi que sou mais forte do que pensava. Ela virou para me encarar. E aprendi que tenho uma mãe incrível que vai até o fim do mundo para me proteger. Que vai enfrentar qualquer um, fazer qualquer coisa, mover montanhas se necessário. Não tem preço nisso, mãe. Realmente não tem. Segurei a mão dela, ambas assistindo o sol se pôr em tons de laranja e rosa. Sabe o que é engraçado? Ela continuou. Ricardo tentou me quebrar, tentou me destruir, tentou me reduzir a nada, mas no fim, ele que acabou destruído. Preso, sem dinheiro, sem poder, sem nada. E eu estou aqui, viva, livre, feliz. Ele perdeu, eu venci. Nós vencemos, corrigi. Nós vencemos, ela concordou, sorrindo. Se você está lendo isso, ou ouvindo, e está em um relacionamento abusivo, ouça o que vou dizer agora. Não é sua culpa. Você não merece ser tratada assim. E existe saída. Violência doméstica não é só sobre hematomas e ossos quebrados. É sobre controle, sobre manipulação, sobre fazer você acreditar que é pequena, insignificante, que não tem valor fora daquele relacionamento tóxico. É sobre fazer você acreditar que ninguém vai acreditar em você se denunciar, que você está sozinha, que não tem para onde ir. Mas tudo isso é mentira. Existem pessoas que vão acreditar em você. Existem instituições que vão te proteger. Existe toda uma rede de apoio, delegacias especializadas, abrigos, psicólogos, advogados, grupos de apoio, esperando para te ajudar. Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo, pedir ajuda. Pode ser assustador, pode parecer impossível, mas eu vi minha filha fazer isso e vi dezenas de outras mulheres fazerem também. E todas elas hoje estão vivas, livres, reconstruindo suas vidas. Se você é mãe, pai, irmã, irmão, amiga ou amigo de alguém em relacionamento abusivo, não olhe para o lado. Não aceite desculpas. Não respeite a privacidade do casal quando há sinais claros de violência. Intervenha. Ofereça suporte. Seja o porto seguro que essa pessoa precisa. E se você é o abusador, sim, estou falando com você. Saiba que suas ações têm consequências. A lei está ficando mais rigorosa. A sociedade está ficando menos tolerante. E uma hora, você vai ser pego. Uma hora, você vai pagar. É melhor parar agora. Buscar ajuda. Tratar suas questões de raiva, controle, violência. Porque o caminho que você está seguindo só termina em um lugar, sozinho, preso, ou pior. A história de Ana e Ricardo não é única. Acontece todos os dias, em todas as cidades, em todas as classes sociais. Violência doméstica não discrimina. Atinge ricos e pobres, educados e não educados, jovens e velhos. Mas o que faz diferença é a resposta. Quando Ana apareceu na minha porta naquela madrugada, eu tinha uma escolha. Podia ter feito o que muitas pessoas fazem: minimizar, mediar, tentar consertar o casamento. Podia ter acreditado nas desculpas, nas promessas de mudança, na ilusão de que, dessa vez, vai ser diferente. Mas eu escolhi acreditar na minha filha. Escolhi usar todos os recursos ao meu dispor para garantir sua segurança. Escolhi não parar até que justiça fosse feita. E essa escolha salvou a vida dela. Se cada mãe, cada pai, cada amiga fizesse a mesma escolha de acreditar na vítima, de apoiar sem julgar, de agir sem hesitar, quantas vidas poderiam ser salvas? Se cada vítima soubesse que vai encontrar suporte quando pedir ajuda, quantas denúncias seriam feitas mais cedo, antes da situação escalar ao ponto de quase morte? Se cada abusador soubesse que vai enfrentar consequências reais, prisão, perda de bens, exclusão social, quantos pensariam 2 vezes antes de levantar a mão? Essas são as perguntas que me mantêm acordada à noite
E são as perguntas que me motivam a continuar lutando, a continuar ajudando, a continuar contando essa história. Porque histórias têm poder. Têm o poder de inspirar, de educar, de mudar mentes e corações. E se esta história, a minha e da Ana, puder salvar uma vida, apenas uma, então valeu a pena compartilhar. Hoje é sábado. Ana está casando de novo. Não com Felipe, o professor de história. Aquele relacionamento acabou amigavelmente depois de 1 ano, ambos percebendo que não eram compatíveis a longo prazo. Mas foi bom enquanto durou. Foi healing. Foi um lembrete de que relacionamentos podem ser gentis, respeitosos, seguros. Ela está casando com Lucas, um enfermeiro que conheceu através da doutora Ana Paula. Ele trabalha em um centro de reabilitação, tem um coração enorme e trata Ana como a rainha que ela merece ser tratada. Quando ele pediu minha bênção para casar com ela, tive aquela conversa. Você sabe qual? A conversa de: se você machucar minha filha, não vai ter onde se esconder. Ele riu, mas viu que eu estava falando sério. Beatriz, ele disse, eu conheço a história dela, sei o que ela passou, e juro por tudo que é sagrado que vou passar a vida inteira garantindo que ela nunca mais sinta medo, nunca mais duvide do valor dela, nunca mais seja tratada como menos do que merece. E até agora ele tem cumprido. A cerimônia é simples no jardim da igreja. Ana está linda, com um vestido branco simples, flores no cabelo. Mas é o sorriso, aquele sorriso radiante, genuíno, sem sombra de medo ou dúvida, que realmente a faz brilhar. Quando o padre pergunta se alguém tem alguma objeção ao casamento, ninguém fala. Mas eu olho ao redor instintivamente. Um velho hábito. Verificando ameaças, mesmo sabendo que Ricardo está a quilômetros de distância, trancado em uma cela. Você pode beijar a noiva, o padre anuncia. E quando Lucas beija Ana, quando ela ri e abraça ele, quando todos aplaudem e jogam pétalas de flores, eu finalmente respiro. Finalmente, Ana tem seu final feliz. Não o final de conto de fadas onde tudo é perfeito e sem problemas, mas o final real, humano, onde ela encontrou paz, segurança e amor verdadeiro depois de sobreviver ao pior. E isso é mais valioso do que qualquer conto de fadas poderia ser. Na recepção, Ana faz um brinde. Quero agradecer a todos que estiveram comigo nos momentos mais escuros, especialmente a minha mãe, Beatriz. Mãe, você me salvou. Me mostrou que eu era forte quando eu achava que estava quebrada. Me deu as ferramentas para reconstruir minha vida. E nunca, nem por um segundo, me julgou ou me culpou. Só me amou incondicionalmente. Não tenho palavras para expressar o quanto sou grata. Ela levanta o copo. Então esse brinde é para você, mãe. E para todas as mães, pais, irmãs, amigas que ficam ao lado de vítimas de violência, que não olham para o lado, que não aceitam desculpas, que lutam até o fim. Vocês são heróis, vocês salvam vidas. Todos bebem, e eu preciso limpar lágrimas dos olhos. Mais tarde, quando a festa está animada e Ana está dançando com Lucas, Amanda Salgado se aproxima de mim. Não a vejo desde o julgamento. Ela se mudou para outra cidade, começou vida nova. Beatriz, posso falar com você? Claro. Eu só queria te agradecer por me dar uma chance de fazer a coisa certa, por não me tratar como inimiga quando eu poderia ter sido, por me mostrar que eu também era vítima de certa forma. Como você está? Pergunto. Bem, limpa, trabalhando honestamente, fazendo terapia, pagando minha dívida, literária e figurativa, com a sociedade. E pela primeira vez em anos, consigo me olhar no espelho sem vergonha. Isso é bom. Você merece uma segunda chance. Todo mundo merece. Ricardo não vai ter uma segunda chance, ela diz baixinho. Ricardo teve várias chances. Cada vez que machucou alguém e foi deixado livre. Cada vez que enganou alguém e não foi pego. Ele desperdiçou todas, fez escolhas, agora está vivendo as consequências. Ela assente. Espero que ele use esses 28 anos para refletir, para realmente mudar, mas não tenho fé nisso. Nem eu. Mas não é mais nosso problema.
Ele é problema do sistema prisional agora. Amanda sorri levemente. Ana está linda hoje. Está. E feliz. Finalmente feliz. É tudo o que importa no fim, né? A felicidade das sobreviventes. Nossa vitória não é colocar abusadores na cadeia. Isso é só consequência. Nossa vitória é ver as vítimas se tornarem sobreviventes, se tornarem vencedoras, se tornarem felizes de novo. Verdade. Concordo. Assisto Amanda ir embora. Depois volto minha atenção para Ana e Lucas, dançando, rindo, claramente apaixonados. E penso em todas as mulheres que ajudei nos últimos 2 anos, nas histórias que ouvi, nas vidas que ajudei a salvar, nas crianças que crescerão sem testemunhar violência doméstica porque suas mães tiveram coragem de sair. Este trabalho, este propósito que encontrei na dor, é meu legado agora. E não vou parar. Não enquanto houver uma mulher sofrendo em silêncio. Não enquanto houver um abusador achando que pode escapar impune. Não enquanto houver uma vítima achando que não tem saída. Porque há saída. Sempre há. E meu uniforme, esse uniforme que visto há 30 anos agora, não é apenas um símbolo de autoridade. É um símbolo de proteção, de justiça, de esperança. E enquanto eu puder vesti-lo, vou continuar lutando. Por Ana, por todas as Anas, por todas as que não tiveram a sorte de ter alguém para acreditar nelas. Esta é minha missão, e não vou falhar. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor, compartilhe. Não se sabe quem precisa ouvir isso. Se você ou alguém que conhece está em situação de violência doméstica, ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. É gratuito, confidencial e funciona 24 horas. Se você testemunha sinais de abuso, no vizinho, na colega de trabalho, na amiga, não fique em silêncio. Ofereça apoio, ofereça recursos. Seja a diferença entre sobrevivência e tragédia. E se você é um abusador lendo isso, saiba que suas vítimas são mais fortes do que você pensa. A sociedade está mais vigilante do que você imagina. E a justiça, eventualmente, sempre alcança. Pare antes que seja tarde demais. Deixe seu comentário contando o que achou dessa história. Você já passou por algo parecido? Conhece alguém que passou? Vamos criar uma rede de apoio aqui nos comentários. Nenhuma mulher deveria enfrentar isso sozinha. E se você quer mais histórias reais de superação e justiça, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Toda semana tem história nova. Juntas, somos mais fortes. Juntas, vencemos. E violência doméstica não, e a Lei Maria da Penha, e a justiça para todas.